Que legal, gente! Comecei a gravar aqui, então vamos começar nossa vivência de hoje. Eu quero, eu quero começar essa vivência em Ogum pedindo licença para todos vocês, por Ori de cada um de vocês. Para mim é sempre muito especial falar de orixá. É uma honra muito grande falar de orixá e compartilhar essa vivência com vocês é mais do que especial. Então, eu venho aqui pedir licença e axé para a ancestralidade de cada um de vocês, para o conhecimento, para o Ori. Axé, axé, axé. Eu venho pedir axé e licença também para algum. Afinal de contas, a gente vem falar de um orixá, e sempre que a gente fala de orixá é muito especial, é um assunto mais do que especial, né? Para a gente começar, é importante falar algumas coisinhas rápidas, só para a gente se entender em alguns pontos, porque nós somos um coletivo, né, de pessoas muito diferentes, que vêm de lugares muito diferentes, com conhecimentos diferentes. Fala, Ni. Pessoal, só um pouquinho, Bruna, pessoal, olha só, é importante que o microfone de vocês fique fechado, porque senão dá muita interferência. Eu acho que o da Carla está aberto e o da Ana está aberto. Aí quando vocês querem falar, aí fecha. Sabe, Carla? Clica na tela, vai ter um microfonezinho. Aí, boa! Fechou, Axé. Aí, Axé. Ana, dá uma pitadinha no seu também, senão dá muita interferência pra gente. Ok, eu tenho que clicar no microfone. Legal, então vou continuar. Bom, é importante a gente fazer uma introdução rápida porque nós somos um coletivo de cultura de orixá e somos pessoas que a gente vem de locais muito diferentes, com conhecimentos muito diferentes e por isso que a gente é um coletivo, né? Porque a participação de todo mundo é importante, é fundamental. Então, se vocês se sentirem à vontade, por favor, compartilhem, falem sempre que vocês quiserem, tá? Eu sou a Bruna, eu faço parte desse coletivo e eu faço o encaminhamento e o direcionamento nos estudos de orixá. A nossa abordagem, ela é essencialmente através da mitologia iorubá, tá? Isso é importante da gente falar. Os orixás, eles vêm da África, de algumas regiões da África, mas principalmente ali, né, da região da Nigéria, do Benin, e ali existem diversas etnias diferentes, né? E uma delas é a Iorubá. Então, quando esse coletivo, a gente trata o orixá mais nessa linha Iorubá. Mas, Bruna, eu conheço o orixá, eu sou de terreiro, eu conheço o orixá através da Angola, a cultura que eu tenho é diferente. Não tem problema. Você pode trazer para a gente o teu conhecimento também. Você pode somar. Aqui é só para a gente para a gente somar. Então tragam o que vocês quiserem, sentirem vontade de falar. Se for diferente do que eu apresentar para vocês, não tem problema. Quando a gente trata de orixá, é importante a gente falar que a gente não trata de uma verdade absoluta, tá? O orixá, ele tem várias vertentes diferentes. Mas uma coisa importante também da gente acentuar aqui nessa vivência em orixá é que a gente não trata o orixá através de uma abordagem religiosa. Isso é um pouco difícil da gente entender. Bom, eu estudo orixá há 23 anos. Há 23 anos eu estudo orixá.
E eu não, eu sempre estudei orixá através das religiões afrodescendentes. Eu respeito muitíssimo todas elas, sou apaixonada por todas elas, aprendo muito com cada uma delas, mas eu aprendi nesse meu caminho e eu entendi, e foi um sacerdote africano que me falou isso, e quando ele falou essa frase, me abriu para uma realidade que eu ainda não tinha parado para pensar, que é antes do orixá ser religião, ele é mito. Então, primeiro nasceu o orixá, depois nasceram as religiões. Então, quando a gente vem aqui num coletivo com pessoas tão diferentes, com vertentes tão diferentes de sabedorias e tal, e que na sua maioria, né, tem o conhecimento do orixá através da religiosidade, é importante a gente falar isso porque a gente não vem aqui para tratar formas de culto. Isso fica para a religião. Essas coisas de como você vai cultuar o orixá, as coisas que você deve fazer para se aproximar do orixá, tudo isso você vai tratar dentro da sua religião, com o seu sacerdote, no seu caminho. A gente não está aqui para abordar esse tipo de caminho, né? A gente não está aqui para falar de dogmas religiosos, do que pode, do que não pode ser feito. A gente não está aqui para falar de iniciações em orixás. A gente não está aqui para falar do candomblé de Angola, do candomblé do Queto, do Jeje, do Nagô, do Batuque. A gente não está aqui para falar de religião, porque primeiro, eu não sou uma estudiosa de religiões. Eu estudo a minha religião, como cada um de vocês estuda a de vocês. Mas, além disso, eu tenho esse estudo em orixá e eu foco muito nisso, porque eu acredito que a gente consegue, através do conhecimento do orixá, alcançar uma percepção de construção mesmo civilizatória, de cultural, porque afinal de contas nós somos um país de diáspora, então a base da cultura brasileira ela é uma cultura negra, ela é uma cultura que veio da África, e quando a cultura veio da África, ela veio com os orixás para a gente de uma forma muito forte. E a gente, desde que, ó, a Char tá tentando entrar. Oi, Chá, seja bem-vinda. Já comecei. Arã. Desculpa, gente. Vamos lá, continuando. Chá, seja bem-vinda. Então, isso é importante para dizer para vocês, porque eu respeito, a gente está aqui como coletivo para respeitar todas as religiões, tá? E não para dizer o que é certo, o que é errado. Isso não existe dentro da religião, cada um sabe da sua religião. Então você vai entender o que é certo e o que é errado dentro da sua religiosidade. A gente está aqui para tratar o mito orixá, na sua parte, na sua concepção mitológica. E isso vai trazer para a gente uma outra percepção, uma percepção de encontrar o orixá nas nossas coisas básicas do dia a dia, na nossa cultura de educação, de arte, de música, de comunicação. E isso faz toda a diferença quando a gente entra nesse universo. E como coletivo de cultura, a gente faz esse papel. Então isso é importante que vocês compreendam nesse momento. Bom, beleza? Tá todo mundo todo mundo me ouvindo? Ficou alguma dúvida nessa explicação? Nícia quer falar alguma coisa?
Não, eu acho que você fez uma super introdução. A gente sempre preza para deixar bem transparente, né, e com bastante amorosidade quem nós somos e o que nós somos, né? E todas essas vivências online, elas só têm ampliado o nosso fundamento e as nossas proposições. E, e é bem importante que quando a gente participe de uma vivência, quando a gente dialogue, compartilhe, esse entendimento e esse distanciamento do entendimento de orixá vinculado à religião, ao dogma, né, às regras, é importante que todos saibam que a gente tem uma outra abordagem, né? A gente traz o orixá enquanto cultura. Quando a Bruna fala que primeiro veio o mito, né, e depois a religião, é muito fácil da gente entender quando a gente consegue mergulhar no pensamento eurocêntrico que a gente foi formado, onde a gente entende que os mitos gregos e romanos, por exemplo, eles são muito acessíveis de entender. Né? Perséfone, Vênus, por exemplo, meu Deus, a gente fala, Vênus é super popular, né? Assim, Triton, entendeu? O Walt Disney usa e abusa dos mitos gregos. Mas a gente tem que ver que esses mitos, eles são ressignificações dos mitos africanos. Então, a base antropológica, civilizatória, é a África, e é através do orixá. E só depois, na Idade Média, 1000 anos, milhões de anos depois, é que apareceu a religião, né? Então, é muito importante deixar muito claro, porque é essa a nossa abordagem. É isso aqui que nós falamos, né? É assim que nós tratamos. Então, e é muito bacana a gente poder ressignificar e entender a nossa história, sabe, dessa forma. É isso. Axé. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Posso seguir? Beleza. Legal. Então tá. Vamos lá. Bom, eu tenho. A gente passou a fazer na vivência um exercício que eu quero chamar vocês para fazer comigo. É um exercício. É a primeira vez que eu vou experimentar ele online, tá, gente? Eu sempre fiz ele ao vivo com o pessoal da vivência. E para mim essa troca sempre foi uma experiência incrível. Bom, antes da gente entrar nesse exercício, né, é importante falar que quando a gente aborda, né, que a gente fala que a gente aborda o orixá na sua parte mitológica, né, civilizatória e tal, uma coisa importante da gente falar que é o orixá. A gente vem, quando a gente estuda a cultura iorubá, a gente estuda uma cultura ancestral muito antiga, né? A gente tem até uma estudiosa que fala que a cultura iorubá, ela é uma cultura aborígena, né? Porque ela é muito antiga, né? Ela existe antes do tempo ser tempo, né? Desse tempo ser organizado dessa forma, né? Num tempo fora do tempo, né? A cultura iorubá, ela vem dos primórdios da existência, né? Quando o homem passou a contemplar o mundo e o mundo à sua volta e tentar compreendê-lo de alguma forma, né? Então ele passou a observar a natureza em volta de si, a sua própria natureza, e aí ele passou, através dessa observação e de todos os sentidos dele ativos, né? Que aí é onde a gente fala da cosmovisão, né? Que ultrapassa a cosmovisão e é uma cosmosensação que a africanidade ensina pra gente, uma cosmo-universalidade, onde a gente sente, vê, respira, inspira, tudo ao mesmo tempo, né? Que ultrapassa essa nossa percepção eurocêntrica das coisas nos mesmos planos, né?
E aí a gente vem falar da natureza. Então, esse exercício que eu quero fazer com vocês é um exercício que ele é simples. Peraí, tá entrando alguma coisa aqui. Não sei o que é isso. Oi, Liz, alguma janela do teu computador aí? Aí, tava abrindo. Então, eu faço toda uma preparação para as vivências em estudo, tá? Eu vou passar daqui a pouquinho para vocês um material escrito em algum para vocês acompanharem. E agora eu vou propor essa vivência que o que é vivência, Bruna? A vivência é a gente alcançar uma percepção através de vários sentidos diferentes, tá? Então a gente vai ter que ser muito imaginativo e se entregar um pouco assim para conseguir percorrer esse caminho dessa experiência que é a vivência no orixá que a gente propõe aqui nesse coletivo. Então, eu fiz aqui e vou abrir aqui para a gente começar. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Bom, eu quero que vocês se sentem confortáveis aonde vocês estiverem, como vocês estiverem. Agora larga papel, larga caneta, larga tudo. Sentem-se bem, onde vocês estiverem, sentem. Eu quero que vocês relaxem os braços, relaxem o corpo, né? Como a gente estava falando aqui agora há pouco, né? A cultura iorubá, ela ensina a gente que o conhecimento ele vem através de vários sentidos e o corpo com certeza é um deles. Então eu quero que vocês fechem os olhos e acompanhem o som da minha voz. Eu quero conduzir vocês para um lugar muito especial. Primeiro a gente vai dar umas 3 inspiradas, inspira fundo, solta o ar, inspira fundo, solta o ar, inspira fundo, solta o ar. Prestem atenção na escuridão dos olhos de vocês, das pálpebras de vocês. Percebam a escuridão e mergulhem nessa escuridão. Esse escuro, ele está um pouco frio a princípio, mas ele está te levando para dentro da terra. A gente está mergulhando numa terra úmida, fria, que logo ela vai se transformando. A terra vai virando pedra e a gente continua mergulhando para dentro da terra. A gente está vendo pedras de diferentes cores, pedras mais claras, depois pedras mais escuras, pedras acinzentadas, pedras avermelhadas, granitos, pedras quase pretas. O barulho que vocês ouvem, além da minha voz, é o de pedras rolando. O planeta Terra vai se abrindo e vocês estão passando. Estão indo em direção ao calor. A temperatura está subindo e está ficando mais quente.
A nossa jornada nos leva até onde o fogo brilha e borbulha, até onde o planeta escorre em lava e força de fogo que derrete a terra, que derrete a pedra. Uma força tão grande que começa a bater dentro do peito, esquentar por dentro. Eu quero que vocês coloquem a mão no peito de vocês. Isso. Sintam o coração de vocês baterem. Isso. Esse calor por dentro, esse esquentar por dentro, é uma força muito grande. E o coração de vocês passam a fazer uma batida que vocês ouvem. Essa válvula impulsiona a irrigação do corpo inteiro de vocês. Eu quero que vocês sintam essa lava que vocês encontraram no fundo da terra percorrendo o corpo de vocês, como as veias de vocês levando essa lava por todo o caminho do corpo. Como o centro da Terra, irrigando o planeta, o coração de vocês pulsa e irriga todo o corpo. O coração batendo, tum-tum, 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 tum-tum. Esse som de metal vai te levar para uma forja. Todos os lados que você olha, você vê metal. Você vê essa lava que vocês encontraram no fundo da terra, derretendo as pedras que vocês ultrapassaram, que vocês mergulharam para percorrer. Eu quero que vocês olhem em volta de vocês, nessa viagem, nesse mergulho interno, e encontrem a sua forja. Ali do centro da terra, onde vocês visitaram, vocês trouxeram as pedras de vocês, incandescentes, e vocês colocaram ali no formato, numa forja. Eu quero que vocês tirem dessa forja esse metal e com o martelo vocês comecem a martelar a arma de vocês, a faca de vocês, a espada de vocês. Inspira fundo, solta o ar e forja a tua espada. Pode ser espada longa, pode ser uma espada curta, tanto faz a espada. Pensa na sua espada. Qual é o formato da sua espada? Ela é curva? Ela é reta? Ela é longa? Martela esse ferro incandescente e forja a sua espada. A espada de vocês vai dando a força que vocês têm dentro de vocês. Cada um vai forjar a sua arma.
Agora eu quero que vocês peguem essa arma que vocês martelaram, que vocês forjaram, e mergulhem ela num balde de água fria, onde muita fumaça vai sair. E dali, tirando essa arma desse balde, essa faca desse balde de água fria, ela sai dali praticamente pronta. Vocês vão pegar uma pedra, outra pedra, e vão passar a amolar a faca de vocês. E amolem de um lado, e amolem do outro, e sintam a pedra passando no ferro. Afiem a faca de vocês, a arma de vocês. E olhem para ela agora com muito mérito, com muito orgulho. Essa arma, essa faca, esse instrumento é de vocês. E isso é o orixá. Esse é o Ogum. Ogunhê! Axé! Sejam bem-vindas de volta! Axé! Todo mundo aí com a sua espada de poder? E aí, legal? Tudo bem? Todo mundo bem? Axé! Fazer isso pessoalmente é muito mais legal. Ai, ai. Gente, vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa? Tá todo mundo bem? Cris, você tá bem, Cris? Tudo bem? Tua faca ficou bonita? Não tá me ouvindo. Oi, Leca! Você perdeu, Leca? Não fez sua faca? Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso texto do Ogum, que é um texto que eu escrevi. Onde é que ele tá? Sumiu. Só um minuto. Vou abrir aqui que ele sumiu. Tava aberto. Falem alguma coisa, por favor, gente. Para mim isso é uma experiência nova. Eu preciso saber o que vocês sentiram, se vocês foram, se vocês mergulharam, se vocês forjaram a faca de vocês. Como é que foi? Fala alguma coisa. Sei falar não, só sei cantar. Axé, Ana, você forjou tua faca. Sim, mas foi bem afiadinha. Uhul! Foi legal. Mas eu não sei falar, só sei cantar. Já falou tudo, amor. Aqui. Vamos lá. E aí, Char? Gostou? A Char tá morrendo de vergonha, gente. Char, eu também sinto vergonha, não é só você, tá? Tá sem microfone, não tô te ouvindo. Continuo sem te ouvir, Char.
Vocês estão vendo o texto? Deu, agora deu. Sim. Aí, Chara! Ê! Aê! Tudo bem. Foi ótimo. Mergulhei, espada linda. Axé. Foi muito bom, tá? Parabéns. Que legal, que legal. Ô, Bruna, se tu conseguir aumentar um pouquinho mais a letra aí, se for fácil, só ir ali nos pontinhos e aumentar um pouco. Aonde? Na página mesmo aí do texto, do Word. Peraí que ele fechou. Deixa eu abrir de novo aqui. Agora foi. Vocês estão vendo o texto aí? Ainda não. Dá um zoom, amor. Não. Uma janela, Tá. Apresentar agora e uma janela. Sim, mas é que eu primeiro tenho que aumentar o texto. Peraí. Ai, droga. Tô fechando. Ah, então- Desculpa, gente. Isso tudo é novo pra mim. Deixa então naquele tamanho, a gente vai... Alguém que enxerga ler, então. É só dar um zoom, amores. Então. Aí ali embaixo, não precisa aumentar o tamanho da Não letra, precisa aumentar, é só dar um zoom, tá ok? Então, ali embaixo, Dá um zoom. na barra embaixo à direita, tem um rolê do zoom ali. Dá um zoom, aumenta o zoom. Que ele vai aproximar, entendeu? pronto? Beleza? Posso começar? Pode. Tamanho, amor. Bom, vamos lá. Gente, desculpa aqui. Eu estou com muita azia, tô grávida, então eu fico dando uns arrotos estranhos. Mil desculpas, eu vou. Às vezes eu vou botar a mão na boca assim, mas vai dar tudo certo. Bom, vamos lá. Ogum, Orixá. Falar de Ogum é falar de existência, de sobrevivência, de evolução. Ogum é o orixá da evolução humana, porque sem ele não existiria o mundo tal qual é hoje. Quando falamos de orixá, falamos na sua essência de uma energia, um tipo de energia que é observada através da natureza do mundo ou da natureza humana, muitas vezes combinando as duas. Nesse coletivo, tratamos dos mitos africanos ancestrais através da mitologia iorubá, onde eles foram criados em um tempo fora do tempo, há tanto tempo que não temos de onde partir a não ser no início da humanidade, ainda em África, que eu comentei com vocês ali na minha fala anterior. Naquele momento, o ser humano buscava compreender a ordem do universo, sua existência e a concepção da vida em uma totalidade, juntando a sua cabeça, suas emoções e os seus deveres. O mito do Ogum, ele surge aí, como vários outros, né? Em um propósito único, que é compreendermos as leis do universo, né? O homem, ele queria compreender melhor quem ele era, qual era a razão da sua existência, né? A mitologia iorubá, ela vem muito com isso, né? É importante da gente se lembrar quando a gente estuda a mitologia iorubá. O que é inegável é que o ser humano existe, tem um propósito fundamental nessa existência, que é se alimentar. A gente fica pensando, teorizando muita coisa, né? Mas o ser humano, ele é como qualquer outro animal, ele precisa comer, né? Porque senão a gente não sobrevive. Então, a gente precisa comer, a gente precisa se proteger, né? Porque se a gente fica lá fora, pra gente morrer é muito mais fácil, né? Ou por um predador ou por algum intempério do tempo, né? E a gente quer evoluir. Então, o Ogum, ele é um orixá incrível quando a gente começa a pensar nele, porque ele está nessas principais necessidades humanas, né? Como uma energia que pulsa e nos motiva.
Ele é como o sangue que gera vida, uma energia motriz de sobrevivência. Por isso que eu fiz essa imersão com vocês. Por isso que a gente foi para essa lava, para esse coração, para o sangue que irriga o corpo. Ogum, ele simboliza muito isso, né? Ele simboliza essa energia que é uma energia geradora, né? É uma energia que é como o coração da gente, que pulsa e impulsiona o sangue para o corpo inteiro, para irrigar o corpo inteiro, para todos os nossos órgãos sobreviverem, né? Viverem. Por isso, Ogum é a fonte geradora de vida. É um mito que trouxe à humanidade o ferro, a forja, a metalurgia, as ferramentas, o cultivo, o plantio, a tecnologia, a evolução humana em uma totalidade às vezes difícil da gente compreender, tá? Sim, o elemento que representa Ogum é o metal, mas Ogum não nasceu pronto. E como muitos africanos, como muitos mitos africanos, né? Muitos orixás que a gente vem estudando nessa vivência, o pessoal mais antigo já deve ter percebido isso. Ele é um mito africano que evoluiu, né? Assim como o ser humano. É importante a gente entender que quando a gente trata de mito, de orixá, eles são assim infinitos na sua. A gente pode passar uma vida falando de um orixá só, né? Tanto que na África os sacerdotes eles trabalham, cada um vem de uma família que trabalha um orixá, né? Eles se especializam em um orixá e eles têm uma geração atrás deles, gerações e gerações atrás deles, né? Que vem estudando e com esse conhecimento desse orixá. Eles passam a vida trabalhando esse orixá, passam isso para os seus filhos, para os seus netos, e ao tempo todo é uma constante evolução, né? Então, quando a gente trata de orixá, é uma coisa hiper complexa, né? Mas a gente vai aos pouquinhos tratando de diferentes aspectos para que a gente consiga fazer essa forma, né? Um pouco melhor dentro da gente, na nossa cabeça, né? Nessa pluriuniversalidade que nós somos, né? Bom, vamos lá. Aqui a gente vai contar, quando eu abrir aspas aqui, eu acho que até esqueci de fechar as aspas depois. Quando eu abrir aspas aqui, é para contar um Itan, tá? O Itan, ele fala, basicamente, é como se fosse, uma história, uma historinha, né? Que ela traz alguma característica muito forte daquele mito. E tem diversos itãs diferentes, né? A filosofia iorubá, ela é baseada né, as explicações são baseadas muito através dos itãs, né? A gente consegue compreender o mito muito através dos itãs. Então eu estou trazendo um itã para vocês de Ogum, é um itã bem diferente que esse eu encontrei num livro de um estudioso, um sacerdote. Depois eu passo para vocês. E é um Itam muito bacana porque ele fala justamente desse encontro de Ogum com o seu principal material, né? Que é o metal. Então vamos lá. Juntamente com dois amigos, Alacá e Adjeró, Ogum foi consultar o oráculo Ifá para saber como deviam proceder para tornarem-se reis de suas aldeias. Para quem é novo, e isso é importante dizer, a cultura iorubá, ela traz consigo Ifá, que é um grande oráculo, é como o adivinho, o consultor dos destinos e da vida e do futuro, do presente, do passado.
é o grande oráculo, né? E a gente trata muito dessa consulta, aparece muito Ifá, Olodumare, Ifá nos nossos textos. Mas bom, vamos continuar aí que aí a gente se tiverem alguma dúvida depois do Itan, eu paro para a gente tirar dúvidas. Vamos lá. Alacá e Adjeró foram instruídos por Ifá a fazer um ebó com 200 cauris, um tipo de molusco. Ebó é uma oferenda, tá, gente? 200 obis e bastante óleo de dendê. Esses elementos deveriam ser levados para uma encruzilhada próxima à sua aldeia. Ogum, por sua vez, deveria sacrificar um cachorro. Depois, em outro momento, a gente fala sobre isso, tá? Mas vamos seguir em frente. Após tais instruções, retornaram às suas casas e, ali chegando, cada um fez conforme o instruído. Depois de algum tempo, a popularidade dos amigos de Ogum aumentou de forma surpreendente, tanto que foram escolhidos para serem reis de suas aldeias. Ao contrário dele próprio, para quem as coisas permaneceram como estavam, sem mudança significativa. Consultando novamente Ifá, relatou a Urumilá, divindade da sabedoria, como procedera em relação às instruções recebidas. Orumilá constatou o que deveria ser refeito e lhe deu novas instruções. Após este ritual, deveria aguardar a próxima chuva e, depois dela, procurar pelo local onde houvesse ocorrido uma erosão. E lá, encontrando uma areia preta e fina, deveria recolhê-la e queimá-la. Ao voltar para casa, ansioso por fama e reconhecimento, fez conforme o instruído e aguardou a chuva. Na noite seguinte, ao dia do ebó, caiu a tão esperada chuva. E na manhã seguinte, Ogum saiu às ruas em busca da areia preta e fina, que encontrou após ter andado quase o dia todo. Recolheu grande quantidade da areia e levou para cozinhar. Qual não foi sua surpresa ao ver a areia transformar-se em ferro após o contato com o fogo? Com ferro, Ogum forjou o primeiro... Ai, desculpa, aqui saiu errado. É imã, tá? Emã, tá, gente? Emã. Uma faca e um facão. Começou a comercializar esses objetos e ensinar formas de utilizá-lo. Com isso, sua popularidade aumentou e ele passou a ser louvado e admirado por todos. Quando as pessoas passavam por sua forja ou quando se encontravam com ele, saudavam-no da seguinte maneira: Ogum pelo Omoabulesou, né? Ogum pelo Omoabulesou. Ogum, saudações, você que transforma a terra em dinheiro. Aqui a gente, lá, fecha aspas. Bom, vocês estão aí, gente? Todos aqui? Sim. Sim. Vocês conheciam esse Itan? Alguém conhecia esse Itan? Não. Não, você entendeu o que é Itan, Chá? Sim. Legal. Não. Ah, tá. Não conhecia o Gregório. O Gregório só fala por mensagem. Legal, Gregório. Gostou? É bonito esse Itan, né? Esse Itan é lindo. Legal. Todos os Itãs é importante a gente olhar ele com calma, né? Para compreender algumas coisas. Então, vamos lá. Bom, uma das coisas que eu achei curiosa no Itan, quando eu li esse Itan, primeiro foi
que Ogum foi com os outros dois amigos dele, né, consultar Ifá. E aí, Ifá passou as instruções do que tinha que ser feito, os amigos deles fizeram, deu tudo super certo, mas pro Ogum não deu, né? Isso, eu acho que foi uma das coisas que começou, né, a me pegar um pouco. Porque uma das coisas que a gente percebe muito nos Itãs de Ogum é que nada vem fácil para Ogum. As coisas não acontecem fácil assim. Ah, vai lá, tipo, fazer um bolo. Junta isso, junta aquilo, o bolo sai lindo. Não, para Ogum as coisas não são bem assim, né? Elas exigem um pouco mais de empenho. E isso foi uma das coisas, uma das primeiras coisas que eu achei bastante curiosa nesse Itan e que daqui mais para frente no nosso texto a gente vai compreender um pouco mais, né? O porquê que as coisas são assim, né? Através de Ogum, né? Que é uma característica que é importante e é fundamental dentro da energia de Ogum, né? É o trabalho. E isso é muito bonito. Apesar de ser difícil, apesar da gente lamentar tanto, né? Apesar da gente, poxa, as coisas podiam ser mais fáceis e tal, mas esse processo do trabalho, né, da labuta, de você percorrer o caminho de uma forma mais minuciosa, né, através de todas as suas etapas realmente realizadas, né, e bem feitas. Isso é uma característica que Ogum ensina pra gente, né? Que através disso não tem erro, né? Se você fizer dessa forma, não tem erro, né? E isso é sem atalhos, né? Isso é muito legal. É o guerreiro, né? É o guerreiro. Literalmente é o mito do guerreiro, né? Se a gente vai falar em arquétipo, é muito fácil, passa a ser fácil de entender os mitos africanos quando a gente entende o arquétipo, né? O arquétipo, apesar que esse conceito de arquétipo como representação de fatos e pessoas que podem se tornar acessíveis a nós, veio muito depois do mito, é mais fácil, né? A gente entender isso como Ogum sendo o guerreiro. E todos nós temos, né, esse arquétipo, todos nós temos todos os arquétipos que nos constituem, né? Então, se conectar a algum é se conectar ao seu guerreiro interior. E isso, quando a gente entende, quando a gente compreende, é muito legal. E, por outro lado, eu sempre falo em toda vivência, é muito bom, é muito incrível, mas, ao mesmo tempo, te dá um senso de responsabilidade consigo, com o outro e com o mundo, que é absurdo. Às vezes eu falo para a Bruna, eu estou assim meio cansada, eu falo, eu não queria saber dessas coisas, eu não queria, porque saber disso dá responsabilidade. Eu acho que depois que terminar essa vivência, vocês vão sentir isso. Temos o nosso guerreiro dentro da gente e não dá para não olhar para ele, não dá para não alimentá-lo, né? Isso é muito legal. Então, você está falando de responsabilidade, isso foi uma outra coisa que me chamou bastante atenção nesse Itan também, é que a primeira intenção, né, de Alaká, de Herói, Ogum, era alcançar a fama, né, para conseguir, para eles se tornarem reis, né? E Ogum, depois que Ogum aprendeu e recebeu o axé do ferro, da forja, ele, o que foi importante para ele foi ensinar os outros, né? Foi fabricar a sua forja para fazer ali os instrumentos que a sua aldeia precisava, né? Foi ensinar as pessoas a fabricarem os seus instrumentos de, de colheita, de plantio, de caça, né, de sobrevivência, de construção, e isso é muito bonito também, porque
alguma coisa mudou dentro dele ali, né? Ó, ele fala aqui, ó. Ele passou a comercializar os objetos, ensinar a utilizá-los, a ensinar a fazê-los, né? Isso é muito legal. Bom, continuando aqui, inclusive tem vários mitos, né? Porque Ogum foi rei, sim, né? Mas ele entregou o seu reinado, né? Ele não quis continuar sendo rei, ele preferiu ficar justamente fornecendo, contribuindo, mas não dessa forma como rei, mas sim junto à população, né? Junto à civilização, né? Evoluindo a civilização através do seu conhecimento, né? E aí a gente entra nessa segunda parte aqui do texto, né? A transformação do ferro em todas as suas infinitas possibilidades se deu através do fogo e desse lampejo da criação no ser humano, né? A energia de Ogum não só transforma, como ela também cria. Encontra a melhor forma, formato para forjar suas ferramentas para se alcançar os objetivos através do seu esforço pessoal, do seu poder de trabalho, de transformação, de organização, de evolução de um problema em uma solução. Os Yorubás nos ensinam que Ogum traz a prosperidade e que é o dono da morada do dinheiro. Eles são sábios e nós, péssimos intérpretes. Essa frase não é minha, gente, mas eu fui obrigada a plagiar. É da Yasholá. Ela... Plagiar não, usei a palavra errada de colocar aqui, não é um plágio, porque eu estou falando que é dela. Mas isso realmente é uma coisa que é curiosa, sabe? A gente tem muita dificuldade de interpretação, né? E aqui quando a gente percebe, por exemplo, que Ogum, ele não só, né, ele transformou aquela terra, aquela pedra, né, aquela terra preta, aquele pedregulho preto em metal, né, e forjou aquilo, como ele deu uma forma para aquilo, né? Isso é muito doido, porque imaginem vocês, né? Imaginem vocês num tempo fora do tempo, nesse tempo onde não nada disso existia, né? E aí você começar a dar essas formas para as coisas, para os objetos que você precisa, né, para resolver alguma situação, algum problema, para você conseguir construir melhor, para você conseguir plantar de uma forma mais eficaz, mais produtiva, né? De você poder cortar alguma coisa, de você caçar, né? O que você precisa para isso? Então, se a gente pensa em Ogum dessa forma, é fantástico também, né? Porque ele também vem com uma energia muito forte de criação, né? De criação, de transformação, mas de criação, de criar, de dar uma forma para uma resolução de um problema, para que a gente evolua, né? Então ele vem com essa característica que é fundamental de Ogum, é a evolução, né? Então, continuando, nada vem de graça, né? Essa é a ordem natural do universo, né? Então, nós não temos a tarefa de gerar o sustento de toda a humanidade, né? Ufa, imagina. Mas temos a obrigação de gerar o nosso próprio sustento. Ogum nos ensina através dos seus muitos itãs que as conquistas acontecem através do trabalho, do esforço e da dedicação. Então ele vem com isso, ele traz essa energia de persistência. Não é fácil, a vida não é uma coisa fácil, a gente não tem tarefas fáceis. A gente vem cheio de coisas, de histórias, de problemas, de famílias, de coisas que a gente vai resolvendo na vida. Até a gente se conhecer nesse mundo, para a gente encontrar o nosso caminho profissional, e muitas vezes ele muda no percurso.
São tantas alternativas diferentes que acontecem na nossa vida e tantas problemáticas e a forma como a gente lida com elas e que a gente soluciona elas e que a gente ultrapassa elas para seguir em frente, porque isso é uma coisa que Ogum ensina o tempo todo, não só Ogum, todos os orixás do panteão africano ensinam isso pra gente. A gente não está estagnado, a gente não está parado, a gente está em constante evolução, mutação, aprendizado. Então a gente sempre tem muita coisa para aprender, sempre tem uma possibilidade diferente. E a gente abrir a cabeça e o coração para isso é fantástico, assim, facilita muito, né? O processo todo, né? Que às vezes é doloroso. E Ogum ensina pra gente isso, que a persistência, a resiliência, a força de vontade e ao mesmo tempo essa estratégia, a inteligência, a forma de você organizar as suas ideias para realmente realizar elas, porque não adianta as coisas ficarem só no plano mental, né? Então, Ogum é o senhor do trabalho. Esse é o maior ensinamento de Ogum. Uma das saudações de Ogum diz: Ogum ye, moye, Ogum ye, moye. Que diz: Ogum está vivo, eu estou vivo. A vida é uma dádiva e basta estar vivo para lutar e ir em busca dos sonhos. E para buscar o que é preciso, trabalho. Esse é o conselho e a saudação do Senhor de Irê, que conquistou muitas terras no braço e com muito suor. Aí vem um provérbio africano que eu achei fantástico de colocar aqui. Toda manhã na África a gazela acorda. Ela sabe que precisa correr mais rápido que o mais rápido dos leões para sobreviver. Toda manhã um leão acorda. Ele sabe que precisa correr mais rápido que a mais lenta das gazelas, senão morrerá de fome. Não importa se você é um leão ou uma gazela. Quando o sol nascer, comece a correr. Axé, eu achei tão legal isso. Ai, alguém fala comigo, gente? Eu não gosto de ficar falando sozinha. Alô, alô? Oiê! Oiê! E aí, Olá, amor? pessoal, eu tô escutando, tô ouvindo. Tá gostando, Ana? Tô gostando, sim. Axé, Ana, que bom. Quem mais tá aí? Eu não tô mais vendo ninguém porque eu tô com o texto aqui na minha frente. Clara. Oi, tô adorando, viu? Tá todo mundo. Tá todo mundo? Tá todo mundo. É que não dá para ver, né? Só dá para ver o texto e a tua janela. Pois é. E aí eu fico falando. Não escuto ninguém, não vejo a carinha de vocês. Ai, ai. Cris, você tá aí? Ó, ai, que linda, Ana! Quanto tempo, que saudade! Ana! Axé! A Leca tá aí também. Tu vai Gente, usar o texto ainda? Vai, né? voltei aqui no texto. Bom, vamos lá, tá quase. Voltando pra cá, a gente fala aqui, ó. Então, quando a gente fala aqui, ó, quando o sol nascer, comece a correr, né, do provérbio africano, né? Quando o sol nascer, a gente tem que começar a trabalhar. E isso traz, isso traz uma característica, um dos epítetos, né, de Ogum, que é o senhor do dia, né, o senhor do trabalho, né. Então, vamos lá, que eu achei bem interessante. Eu coloquei alguns epítetos aqui, que epítetos são
como é que se fala? Nomes que ai, eu perdi a palavra aqui. É quando você intitula alguém de alguma coisa, entendeu? Bom, vamos lá. Epíteto é quando você qualifica alguém ou Qualifica. alguma coisa. Obrigada, Nini. É uma palavra de qualificação. Axé, valeu, obrigada. Eu botei uns aqui que eu achei bem interessante, para a gente entender um pouquinho melhor de Ogum nessa parte, né, mitológica. Bom, Ogum Alakaye, aquele cuja grandeza está espalhada pelo mundo, né? Ogum está em todos os lugares do mundo, né? Até lá no Butão, onde não tem praticamente tecnologia, mas o povo planta, o povo tem ferramentas, o povo tece seus tecidos. Até lá a gente vê essa energia de Ogum, né? Ele está em todos os cantos do mundo e é de uma grandeza infinita. Ogum Olojó, que é o senhor do dia, né? Recebe esse nome por ensinar as pessoas como devem proceder no seu dia a dia para sobreviverem. E aí a gente fala do trabalho, né? Quando eu trago esse provérbio africano e a gente fala de Ogum Olojó, quer dizer isso, né? Ogum nessa sua força de trabalho diária que a gente passa, né? Ogum Are, aquele que é justo em seus julgamentos. Isso é importante. Este epíteto denota, a capacidade de Ogum para estabelecer paz e harmonia, evitando caos na sociedade. Isso é bem interessante. Devido a esta qualidade de Ogum, no sistema judiciário iorubá, bem como no sistema judiciário de modelo ocidental, é costume jurar em nome de Ogum. Aqui, quando a gente vai para um julgamento, você julga em cima da Bíblia, né? Lá na África, não. Lá na África, você beija um metal, né? Eu estou dizendo nos lugares de cultura iorubá, e de outras, né, etnias que seguem mais ou menos essa linha de crenças, de costumes, né? Você beija um metal para honrar a sua palavra. Então você honra, você jura em nome de Ogum. Isso tem muita força, tem muito poder, né? A gente teve há pouco tempo atrás, né, a vivência em Xangô, que fala, Xangô é esse orixá que fala, que vem muito com essa característica da justiça, né? Mas Ogum, ele trabalha muito a justiça também, né? E de uma forma impetuosa. Ele, Ogum, ele tem um Itã de Ogum que fala, né? Ogum pune o ladrão e o dono da casa que foi roubada, né? Por ter deixado a sua casa ser roubada, né? Ogum, ele trabalha o senso de justiça de uma forma muito forte, muito intensa. E quando a gente fala de Ogum, é importante a gente lembrar disso, né? Então, junto com esse senso de justiça, vem todas as características fundamentais, né? Que é a honra, é a palavra, né? É você manter a sua palavra, é você ter honra na sua vida, no que você faz, né? É você honrar a sua família, você honrar a sua ancestralidade, os seus pais, os seus avós, né? Essas características, elas são muito importantes, né? Você não mentir, né? Isso é fundamental, né? Para essa concepção de cultura e de organização, né? Então, sim, o seu caráter, ele vai forjar o seu destino.
Então, quando a gente fala de Ogum, a gente fala de caráter, né? Então a gente usa esse epíteto de Ogum-Are. Ogum Onibode, aquele que detém o poder sobre as idas e vindas das pessoas, senhor das estradas por onde caminham os homens. Isso eu coloquei como uma curiosidade, porque Ogum, na África, muitas vezes ele é festejado junto com Exu, né? E tem muitos itãs de Ogum com Exu, né? Exu, como todo mundo sabe bem aqui, o Senhor dos Caminhos, né? E aí a gente vê aqui, mas aqui Ogum também tá sendo tratado como Senhor dos Caminhos. Sim, porque Ogum trata de evolução, né? Ogum trata de movimento, de você abrir caminhos, de você abrir estradas, de você abrir novas possibilidades, né? Então, sim, Ogum também trata de caminhos, né? E aí, mais um aqui. Ogum Onire, rei e cidadão de Ire, cidade sagrada por ele fundada, local onde viveu e desenvolveu parte de sua sabedoria. Ogum Yankanire, o forte, o resistente. Bom, Ogum é considerado muito feroz em vários itãs. Apresenta uma energia explosiva, irracional, como o centro da terra que borbulha. Mas seu controle e sua capacidade estratégica são a evolução de Ogum em Orixá, assim como sua astúcia e sabedoria de transformação, em forjar uma solução, abrir caminhos e gerar sustento. Por outro lado, em muitos mitos, sua generosidade é extremamente exaltada. O sucesso da colheita fez sua casa farta, seus vizinhos foram beneficiados por sua grande generosidade. Compartilhava alimentos e conhecimentos, ensinando-os a caçar, forjar, guerrear, plantar, né? Então, a gente fala de Ogum, né? Muitas vezes em vários itãs traz essa fúria de Ogum, né? Essa energia explosiva, que é esse lugar que a gente visitou aqui na nossa imersão, né, que são as profundezas da Terra, um vulcão em erupção, né, esse borbulhar de energia incandescente, mas ele é de uma generosidade, porque, olha, o mundo ele evolui como um todo, né, o conhecimento, ele cada vez está mais aí para todo mundo, né, isso é maravilhoso, né? Ele está saindo da mão de poucos e sendo compartilhado cada vez mais, né? E a generosidade de Ogum, ela é muito descrita em vários itãs dele. Então, isso é importante da gente se lembrar, tá? Então, bom, eu continuo aqui falando das 7 personalidades conhecidas a Ogum, né? Quando a gente fala em Ogum, muitas vezes, principalmente dentro das religiões, né, a gente vai fazer essa referência de Ogum com o número 7, né? As suas personalidades, essas 7 personalidades, eu enumerei elas aqui. E aí eu achei bem curioso para a gente compartilhar isso. E o importante da gente falar aqui também, que eu acho que é fundamental, que a gente fala aqui, ó, é devido às suas múltiplas funções, as quais alcançou notoriedade, que lhe são atribuídas as cantigas, porém Ogum é um só, né? Então a gente traz aqui 7 personalidades de Ogum, mas não são alguns diferentes, né? Não dentro a mitologia iorubá, ela pode trazer o orixá em diversas características diferentes, sabe? Vários tipos de Exu diferentes, vários tipos de Oguns diferentes, né? Mas todos são um só, né? Essa totalidade é importante da gente entender. É só a gente olhar pra gente, né? Nós somos uma pessoa de diversas, todos nós temos diversas características, né? Diferentes que formam quem nós somos, né?
Então, Ogum como orixá, mais ainda, né, ultrapassa essa relação e até comparação humana, né? Ele é um deus, então ele tem diversas características diferentes, mas ele não perde a sua totalidade. Isso é legal da gente pensar, sabe? Por isso que quando a gente trata de orixá, porque o orixá na religião tal ele é de um jeito, o orixá na religião Y é de outro. Gente, é tudo um orixá só. Se uma religião apresenta de um jeito, se outra religião apresenta do outro, isso tem diversos motivos históricos e culturais que ultrapassam aqui essa vivência de hoje, mas para a gente compreender que a gente está tratando de uma coisa só, entende? Quando a gente fala de orixá também, a gente diz assim, é uma coisa só, né? Então, por exemplo, a gente fala de orixá de Orum, que é o sol. O sol é essa coisa linda, maravilhosa, e está aí para todo mundo. Muitas religiões afro-brasileiras, eu acho que nenhuma delas cultua Ouro como sol, como orixá. E ele tá aí, e é um orixá. E Ogum, e Yansan, e Xangô, e todos os outros que a gente conhece, e os que a gente não conhece, da mesma forma. Eles estão aí e estão aí para todos nós. Bom, vamos continuar aqui. Ogum Onire, esse é bem conhecido. Ogum, rei e guerreiro da cidade de Ire. Ogum Icolá, Ogum, homem da navalha, que faz circuncisões e marcas faciais. Isso é uma característica muito forte que a gente vê na África, né? A África tem a cultura da circuncisão e ela tem a cultura das marcações faciais, né? Não só faciais, corporais também, né? Eles usam é um ritual e ele é feito através de uma sacralidade para simbolizar coisas sagradas e é usado uma navalha para esse tipo de ritual de marcação, como outras civilizações antigas, ancestrais, os Maori que fazem tatuagens e tal. Os africanos também fazem tatuagens e também fazem esse tipo de marcação que é através da navalha, tá? Ogum Benagbená. Ogum, o artesão que trabalha com todas as artes, né? Essa coisa de Ogum ter essa criatividade, ele circula por todas as artes. Ogum Alagbedé, Ogum o ferreiro, Ogum Onigba Jamô, Ogum poeta, historiador, que canta e entoa Idjalá e Eremode. Idjalá e Eremode são cantigas que falam de coisas felizes, o Idjalá, e Eremode cantigas que falam de coisas tristes, né? Então, mais ou menos isso. Ogum Olodê, Ogum Maquindê, Ogum guerreiro e caçador, Ogum Alará, Ogum, o sábio que transforma a terra em riqueza, né? Aí a gente traz essa concepção de Ogum, né? De Ogum, de Odé, né? Isso a gente vai falar daqui a pouquinho também, né? Ogum. Oi? Alô, alô, vocês estão aí? Alô, alô, sumiu todo mundo? Sumi.
Voltou? Como, por exemplo, traz ensinamento da maternidade. Aí, ó, voltou. Aí eu estava vendo aqui deles falarem um pouco. Ai, que bom. Que bom, Aí, gente. Tem que falar mesmo. Caiu minha internet. Ai, Leca. ainda bem que voltou logo. Voltou. Vocês estão com o texto aí? Vocês baixam o texto para vocês? Como é que funciona? Eu não consigo Não, o texto disponibilizar. saiu. A partir de quando você caiu, ele saiu. Saiu o texto, nega. Será que eu não consigo enviar para vocês? Deixa eu abrir aqui o texto. Vocês estão Dá para gostando, enviar pelo gente? WhatsApp. Não. Eu tô. Normal, galera. Minha internet tá difícil hoje. Nossa, a minha também. Só que eu sou acho. suspeita. Tá, vamos lá que eu vou terminar. Estamos quase terminando o texto. Aí a gente vai para conversa aqui. Onde é que eu parei que caiu? Tu tava falando dos Oguns ali, Coloca o dos 7, sabe? Eu terminei eles? Não. Não, Caiu Paulo estava antes. falando das 7 personalidades, né? É, e daí caiu. Mas até qual eu fui? Ai, tem que ver o Acho que texto até o ali. Ferreiro. Não foi? Acho que até o Ferreiro. Até o Ferreiro? Mas vocês estão Até o vendo o Ferreiro. texto agora? Sim? Ah, legal. Não, Não? eu não tô. Agora eu tô. Deixa eu ver. Eu tô. Sim, eu tô. Tá vendo nada, Cauã? Agora sim. Agora apareceu, Bruna. Apareceu? Sim. Tá, então tá. Eu fiquei falando até o 7º sozinha, gente. Tá, vamos lá. Quinto Ogum. Ogum Onigbajamo, né? Ogum, poeta e historiador, que canta e entoa Ijala e Iremode. Ijala e Iremode são cantigas. Ijala são cantigas felizes. E Travou. travou? O meu? Não. O meu travou? Não, eu tô ouvindo. Não, eu tô ouvindo, Bruna. Ah, Eu também. então tá bom. Eu não estou. Não. Não, É. pode ir. Toca. Eu tô que tá. ouvindo. Tá, Pra qualquer mim tá coisa tudo me manda. Qualquer coisa me manda um WhatsApp aqui que eu vou. No WhatsApp eu tô com a internet do celular. E aí, se cair Sim. aqui a internet da casa, né?
Tô ligada. Tá, beleza, então. Que daí eu fico sabendo se eu tô com vocês ou não. Tá bom, vamos lá. Ogum, poeta e historiador que canta e entoa Idialá e Iremode. Idialá são músicas felizes, Iremode são músicas tristes, músicas que são músicas histórias, sabe? Músicas que contam histórias, né? A África traz isso, né? Lembra da gente falando da cosmo-universalidade, né? Canta-se, dança-se e toca-se tudo junto ao mesmo tempo para falar de alguma coisa, né? E de orixá principalmente. Então vamos lá. Ogum Olodê, né? Ou Ogum Makindê, que é o Ogum guerreiro e caçador, né? A gente ainda não entrou muito a fundo nisso, mas é importante a gente falar, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho disso. Ogum é um Odé, tá? Odé não é o nome de Oxóssi, tá? Odé quer dizer caçador em Yorubá. E Ogum, ele é um caçador, ele é da turma dos caçadores, tá? Ele é, na realidade, o patrono dessa turma de caçadores, né? Mas Ogum é um Odé. Então, ele entra aqui nessa característica. Ogum Olodê, Ogum Makindê é Ogum guerreiro e caçador, tá? E por último, o sétimo, Ogum, Agum, não, aqui tá escrito, eu escrevi errado, tá? Deixa eu até consertar. Ogum Alará, né? Que é Ogum, o sábio que transforma a terra em riqueza. A compreensão dos mitos africanos para nós, criados em uma cultura eurocêntrica, é de difícil compreensão no momento que a cultura iorubá coloca todas as forças como um equilíbrio entre o que gera e o que destrói. Temos o péssimo hábito de trazer esses mitos para nossa compreensão de existência, resumindo um Deus orixá tão potente, né, na frase, até tirar aqui o em, corrigindo o texto, na frase, os filhos de Ogum são explosivos, né? Repensarmos na nossa compreensão dos mitos não é trazê-los para nós, né? Mas sim irmos até ele e principalmente encontrarmos dentro de nós o seu significado, né? Isso é um parágrafo que eu coloquei aqui porque a gente está falando de diversas qualidades de Ogum, né? E aí é onde a gente cai naqueles arquétipos tão conhecidos, né? Infelizmente, que acontecem muito aqui no Brasil, a gente tem esse hábito, porque a gente cresceu, né, no meio disso, a gente ouve música, é samba, é música, é convívio religioso nos terreiros e tal, a gente vai pegando umas coisas sem, às vezes, parar para conseguir fazer um filtro delas, né? Então, quando a gente fala de orixá, a gente tem que perceber que a gente fala de um mito muito complexo e que ele é um deus, né? Tá, a gente traz Ogum aqui como uma evolução, né? Ele era um caçador, era um homem, era um caçador, ele se acendeu em orixá, né? A gente falou muito disso no Xangô também. Ele se acendeu em orixá, sim. Mas é importante a gente manter essa percepção e às vezes um certo deslocamento, né? De não ver o mito africano como colega ali da esquina, sabe? Isso é importante a gente entender, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O mito é uma coisa muito grande, muito complexa, né? E ele tem diversas características diferentes, né? Então aqui você vê, só Ogum aqui já traz, né? Foi maravilhoso o encontro desse conteúdo aqui, eu achei que ficou bem legal para a gente entender um pouco mais, né? Porque aborda Ogum de uma forma artística, filosófica, guerreira,
ferreiro, artesão, sabe? Ultrapassa, né? São tantas características e a gente fica com algumas coisas e às vezes a gente não percebe que é muito mais do que isso, né? Bom, a Sociedade dos Caçadores, Ferreiros, Mineradores e outros profissionais que têm Ogum por mentor denomina-se Egbe-Odé. São guardiões do conhecimento trazidos por esse orixá. Os orixás pertencentes a esse grupo dos Odés são Ogum, Oxóssi, Erinlé, que é um orixá que a gente quase não ouve falar, ele não veio para o Brasil na diáspora. Eu não conheço nenhuma religião brasileira que trata Erinlé. Se vocês conhecerem, por favor, me falem. E Logum Edé, esse já é mais conhecido. Esses 4 orixás, eles são orixás Odés, orixás caçadores, tá? E é importante aqui, até botei a frasezinha no final, relembrarmos que Odé não é um orixá, mas sim uma característica, tá? De caçador. E aí é isso, gente. É muita coisa de Ogum, né? Já estamos aí, faltando 20 minutos para acabar a nossa vivência. Falei para Chuchu. Agora eu quero ouvir vocês. Por favor, falem comigo. Nini, coordena aí, chama o pessoal para falar. Quando você caiu ali, Bruna, se você tirar o texto, aí deu, melhora a conexão aí. Quando você caiu, a gente estava começando a conversar, né? Porque é legal a gente ouvir, uma das coisas que a gente aprendeu aqui na vivência, é legal a gente ouvir os vários olhares que as pessoas têm perante as coisas, né? E nós temos uma diversidade aqui, olhando para a tela, tem uma diversidade de pessoas, né? Tem as pessoas, tem a Leca, que está com a gente há mais tempo, Clarinha, que também é um lugar, a Cris, que está chegando agora, né? Que eu sempre fico curiosa para ver o que a Cris está achando, o Cauã, a Ana, maravilhosa, que está com a gente, e o Gregório. Então, acho que a gente agora queria ouvir um pouco de vocês, né? A Bruna fez algumas intervenções, colocou algumas coisas, e eu acho que a riqueza da vivência está aí, na troca, né? Em ouvir vocês agora. Quem é que começa? Eu sou professora. Se ninguém começar, eu só tenho um assim aleatório e eu pego e falo: olha, Cauã, começa. Eu não passo mal, não. Vai lá, Cauã! Fala, Cauã! Já liberou o microfone, lá. Tá bom. Já liberei. Como estava dizendo o texto ali, Erinlé, né, um pouco do conhecimento, ele vem nos terreiros como uma qualidade de Oxóssi junto. Ele leva na qualidade de Oxóssi. Como na família Odé, os caçadores, acredita-se que Ogum é irmão de Odé, né? E quando é tocado o xirê, é tocado sempre em ordem. O xirê é tocado sempre Exu, Ogum e Oxóssi. Essa é a ordem que não pode ser trocada, né? O conhecimento dos 3 não pode ser separado da família Odé, né? É isso aí que tem que falar um pouquinho. Axé. E o que você achou, Cauã? Porque para mim eu conheço, quando a gente entra, eu faço a vivência, eu acabo, né, que a gente se conhece um pouco antes e tal, e isso... E aí eu queria saber se em algum momento você curtiu a fala, você aprendeu coisas novas, qual foi a tua perspectiva através dessa abordagem, né, de Ogum, que tem tantas, né? Qual foi a tua perspectiva? Eu gostei muito, foi um aprendizado, né, que esse tanque que foi
tá escrito ali que eu não conhecia esse Itan dele, né? Tem vários Itan dele, da ira dele, né? Como ele se tornou orixá, ele, né? Ele se revoltou com a aldeia toda e virou orixá, né? Vários Itan que eu não conhecia e esse aí foi novo. Foi conhecimento para mim e eu gostei muito. Legal. Axé. Eu tenho que ver como é que eu compartilho o texto com vocês. Então, bora continuar, né, Cauã? Oi? Bora continuar na vivência, nego. Vamos continuar. O Cauã faz magia aqui na vivência. A gente já a Cris já está enfeitiçada. Aí agora é você que a gente vai enfeitiçar. Você e o estamos quietos também, entendeu? A gente faz magia. Nós somos primos. Então, ele falou no começo, axé, que massa. Bem Legal. massa. E o Gregório lá em Portugal, será que ele pode falar? Gregório, você já pode falar? Não vai dar para falar, Gregório. Fala aí, Greg. Gente, acho que ele dormiu lá, já são 3 horas da manhã. Né? Um pouquinho pra gente. Acho que o Gregório não tá. Ô, Ana, eu conheço o Gregório do samba, cara. Ele é dançarino, sim. Ele é meu vizinho, ele mora na frente da minha casa. Eu conheço ele do samba. É uma pessoa muito, muito tranquila, muito metódica, assim, ele é muito legal. Eu fui ver agora no Face dele como se ele já dança. Bem massa. Hoje não posso faltar. Não posso Hoje falar. Ele não pode. Tá bom, Gregório. E aí, Leca? Beleza? E aí? Não trouxe Erinlé hoje, Leca, mas depois eu trago. É muita coisa. Tá. Falar de 2 orixás num dia não dá. Não tá. Ai, é verdade, Elisa, é verdade. A Ana tem que cantar pra gente. Eu tô com muita saudade, Ana, de Ai, ouvir. que lindo, Ana! Ana, pedido de grávida não pode negar, tá? Chora Ogum onire oregede, Ogum onire komurajo, Ogum onire oregede, chora Ogum onire oregede, Ogum onire komurajo, Ogum onire oregede, Ogum alakoro, eluare danda, manjebe eluare danda. Manjebe, eluare danda, Ogum alakoro, eluare danda, manjebe, eluare danda, manjebe, oluare danda, Batacuri. Axé. Que lindo, Ana. Ai, Ana, chorei, Ana! Não precisa chorar, não precisa lindo! Chorar. Não precisa chorar, olha só! Lindo! Vai passar, tudo isso vai passar. É verdade. É verdade, tá bravo, tá bravo. Elis, fala com a gente. Eu acho que meu microfone não tá funcionando, vocês escutam? Sim, bem baixinho. Gente, hoje a tecnologia tá me trollando. Não tem nem muito o que falar, eu queria ouvir a Ana cantar, tô numa vibe meio efêmera, hoje só falo ali. Eu, enfim, sou super apaixonada por alguns, uma ligação muito forte com o orixá. E escutei os pedaços, porque minha internet está muito zoada, mas eu li o texto. E fiquei feliz de ter várias pessoas novas, né? Axé. Estava aqui convidando uma amiga minha para ver se ela vem. Axé. Axé. Cris, falta você falar, Cris. Oi, gente. Eu tô só bebendo.
Estou bebendo dessa fonte chamada Orixá, que coisa maravilhosa. Estou adorando isso, estou adorando conhecer, estou adorando as explorações, estou adorando os textos. Eu estou embevecida de tanta riqueza. É muita coisa, né? É um universo dentro do universo. Amando isso. E como é bom a gente ouvir, parar e ouvir. Muito bom. Na grande maioria das vezes a gente quer falar e passa o tempo falando. E é muito importante também ter o tempo de ouvir. Amei ouvir. Axé. 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 Ai, que bom, gente. Ó, eu Axé. comecei super nervosa, porque é a primeira vez que eu fiz uma imersão assim, online. Eu me senti. Eu me senti aqueles guru online, sabe? Vivência online. Encontre o orixá dentro de você. A primeira de muito. Sabe o que eu gostei do texto que eu esqueci de falar? Fala, Elis. Não, que eu peguei muito picada ali, então eu entendi o bonde da hora de falar na hora, mas quando você fala dos vários aspectos de Ogum, né? Tem a questão da Ford, das ferramentas e tal, mas eu achei interessante que fala do Ogum ali que canta, né? Que ele tem essa questão dos cânticos e tal. E em muitos terreiros por onde já passei na minha vida, né? Se comenta que da ligação de Ogum com o ofício dos ogãs, né? Por mais que o padrinho dos ogãs seja Exu, tem todo o Islã de Exu ensinando, o Ogum tem uma ligação também no fundamento do atabaque, né? No fundamento dos ogãs, assim, quem toca e canta. Então eu achei muito legal. Eu nunca tinha visto assim, uma descrição de Ogum nesse sentido, de que ele tem uma relação com cantar, então achei que fez sentido. Ogum e Yansan, né? A Aí maioria. eu não sabia. Os ogãs carregam, a maioria das vezes aí é Ogum e Yansan. É uma energia Isso é bom, hein? que se soma, né? Dá ninguém pra eles. Eu acho que é uma energia que se complementa, né? Não é à toa, né, que a gente vê itãs de Ogum com Yansan, né, de Ogum com... todos os itãs que vão contando, né, as histórias dos orixás, que trazem um orixá com outro orixá e tal, é sempre porque eles têm uma ligação, né? Uma energia se conecta com a outra em algum ponto, né? Em alguma característica, né? Como a gente estava falando aqui, são muitas características diferentes que cada orixá apresenta, né? E aí, uma característica delas vai se ligando a outro orixá, que se liga a outro, né? É uma corrente, é uma teia, né? Os orixás, eles não estão fechados e sozinhos, né? Se você for pensar nesse cosmos todo, eles estão todos se ligando, né? Um com o outro. E a característica deles sempre vibra, né? Não é uma relação dualista, né? Não é porque um Itã conta a história de dois orixás que aquela relação se esgota em si. Porque isso tem a ver com a cosmovisão da filosofia africana e o pluriuniversalismo, né? Então, são forças de energia, cada orixá com sua força, que conecta a todos, né? Como se fosse abre um leque, assim. Meu Deus, a Leca tá bocejando? A Leca tá bocejando. Ela causou a ventania. Entendeu? A ventania atlética. Ai, eu tenho sono, gente. Tá bom. Meu Deus do céu. Mas foi quase um bocejo em rede nacional. Ai, ai.
Mas é bem isso mesmo, Ni. É bem isso. Quando a gente estudou Obá, né? Isso foi muito curioso, inclusive naquele ponto ai, gente, esse texto desse estudo de Obá foi lindo demais também, né? Que pena, não participei. Ai, não, mas a gente vai fazer de novo, porque foi muito lindo. E aí tem um ponto, acho que foi um Itan, né, a Elis que colocou isso de uma forma linda, um Itan que fala de Oxum com Obá, né? Você lembra exatamente desse trecho, Elis? Isso é uma batalha, né? Oxum com Obá. Mas ela coloca, eu acho que quando fala assim, porque o Oxum com Obá aparece em diversos Itãs, né? Mas tem Sim. um deles que fala que Obá, eu acho que eu tenho que consultar lá, mas pelo que eu me lembro, Obá, quando Xangô expulsou Obá, fala, Elis, fala. É a questão dos rios, não é? Foi, mas que o Xangô expulsou Obá. E aí Obá chorou ao ponto de se transformar num rio. E aí, Elis, continua. É lindo isso. Quando a gente falou de Obá, a Bruna citou isso, né? Sempre que a gente fala de Obá, a gente acaba lembrando de Oxum, essa questão da rivalidade e de como elas performam duas feminilidades tão diferentes, né? Oxum, toda essa coisa da beleza e da sedução, né? E Obá é uma orixá guerreira da força, né? Uma coisa da força literal, inclusive, né? E a Bruna trouxe isso e falando assim, que são duas energias opostas, enfim, falando sobre isso. E que não, que ela se transformou num rio, e o rio de Obá, ele se encontra em África, o rio de Obá se encontra com o rio... Sim, eu ia falar isso, mas ela gosta muito de ouvir a voz dela, né? Mas deixa ela falar. Deixa ela falar, que ela tá podendo. Ela tá podendo. Imagina isso quando o bebê nascer. Isso vai falar. Deus, que essa criança vai falar, imagina. Sim, contando história já. Vocês conhecem a lenda de Quiricu? A gente devia assistir Quiricu. Deixa a Elis falar, caramba. Nossa, nenê, ele vai sair da Bruna já falando: mamãe, quero água, mamãe. Você já assistiu, Cris? Assiste Quiricu. É o nenê da Bruna. Fala, Elis. Fala. Enfim, o Itan disse que Obá chorou se transformou no rio. Em África existe o rio Oxum, né? E o rio Obá. Em um determinado momento, esses rios se encontram. E aí a Bruna quando a gente estava falando sobre isso, surgiu as energias tão diferentes que se encontram. Então, forma, né, uma espécie de pororoca, né, uma coisa assim. Então, tipo, uma coisa, duas energias que se confluem, é tão difícil. E eu coloquei sobre uma outra perspectiva que, sim, são duas energias que se encontram e formam uma coisa magnífica e única. E isso poderia ser uma expressão da energia feminina, né? Todas nós somos doces e amáveis e sensuais e vaidosas e ao mesmo tempo fortes e guerreiras. Então, quando essas forças se encontram, elas criam uma coisa única e maravilhosa. Conseguem ficar lindas e feias ao mesmo tempo. Somos todas, né? Somos todas elas, né? Somos todas as Iabás, somos todos os orixás, né? E axé, né? Que a gente possa, através dessa vivência da nossa vida, do nosso convívio, de pessoas incríveis que a gente encontre no nosso caminho, crescer com o nosso conhecimento de orixá, de cultura de orixá, que a gente merece isso, né? A gente merece
percorrer tudo isso, esse caminho de tantas belezas, como diz a Cris, né? De tantas, são tantas belezas e sensações, estímulos e diferentes que essa cultura traz pra gente, que a gente só tem a crescer com tudo isso, né? Então, gente, muito axé para todo mundo, uma semana de força, né? Que a gente consiga lembrar de Ogum quando a gente acordar com preguiça. Quando a gente tiver preguiça, a gente lembrar que não pode ter preguiça, né? Que a preguiça é inimiga de Ogum, que a gente não vai conquistar nada assim, que a gente precisa levantar, que o trabalho não é fácil, ele é árduo mesmo, né? E é isso, um beijo muito grande para vocês. Eu tô super feliz. Eu comecei a vivência mega nervosa, porque eu não tenho muito hábito de fazer isso, mas eu tô terminando assim super feliz e de fazer essa troca com vocês. Eu amo esse coletivo e a gente se vê na próxima semana, né? Agora a Ana Paula não vai perder uma, Ana! Bruna, o convite para o Cauã e para o Gregório. Cauã, Gregório! Sim. Lá no nosso Instagram. Nós agora temos um canal no YouTube, Coletivo Vivencia Bás. Por favor, deem seu like, compartilhe. Eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo lá. Por favor, para a gente poder espalhar o nosso fundamento por aí, que é isso que a gente vê, isso que a gente quer. A gente está construindo com o maior amor. Axé. Gente, obrigada pela presença de vocês. Gregório, obrigada. Cauã, obrigada. Ana, que bom te ouvir, Ana, que delícia. Cris, obrigada. Tem que ter mais Ana cantando nos nossos encontros. Tchau, Clara, sua linda. Beijo. Tchau, Leca. Tchau, Clara. Tchau, Cauã. Beijo. Tchau.